Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Galera, estamos continuando aqui os nossos estudos das equações do segundo grau, beleza? Então, se você não viu o primeiro vídeo, clica aí no link da descrição que vai estar lá o primeiro vídeo referente a esse estudo que a gente está fazendo, beleza? Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ajuda bastante a eu estar trazendo sempre conteúdo para vocês. Beleza, galera? Então, vamos embora estudar matemática. Galera, a gente agora está adentrando na parte de solução de equações do segundo grau, beleza? Então, a gente sabe, que a gente já estudou anteriormente, que uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ela só pode ter uma solução, tá? Nas equações do segundo grau, elas podem ter ou duas soluções, ou uma solução, ou nenhuma. Isso mesmo, tem equações do segundo grau que ela pode não ter nenhuma solução quando se trata de números reais, tá? Que é o que nós estudamos no ensino fundamental, beleza? Então, já dá para dar uma dica aqui a vocês, ó. Uma equação do terceiro grau, por exemplo, ela pode ter até quantas soluções? O nome já diz, terceiro, 3 soluções. Do quarto grau, 4 soluções. E assim por diante, tá? Mas para nós só interessa as equações do segundo grau e esse tipo de entendimento, que eles podem ter duas soluções, pode ter uma ou nenhuma solução, beleza? Então vamos lá. Quando uma equação ela tem duas soluções, isso significa que eu tenho um x1 e um x2 distintos, tá? Ou seja, são dois valores diferentes. Sei lá, x1 deu 3 e o x2 deu 4. x1 deu menos 5 e o x2 deu 10. Então veja que eu tenho dois valores diferentes. Eu posso ainda ter o mesmo algarismo, só que de sinal diferente, ó. 3 e menos 3 são dois valores distintos. Significa que a minha determinada equação ela vai ter duas soluções, tá? Quando eu tenho uma solução, significa que o meu x1 e o meu x2, eles são iguais. Iguais. Beleza? Ou seja, eu vou encontrar um x1 igual a 4 e um x2 igual a 4. O x1 igual a, sei lá, 20 e o x2 também dando 20, tá? Então, sempre que eu tiver uma solução, é porque o meu x1 ele é igual ao x2, tá? O meu valor da primeira solução é igual ao valor da segunda solução. E quando eu não tenho nenhuma solução, isso aqui a gente representa como esse símbolo, que isso daqui nada mais é do que um conjunto vazio, pois o que a gente está estudando aqui é referente ao conjunto dos números reais, tá? Então, nos números reais, vai ter soluções em que eu não tenho como resolver para esse conjunto. Então, a gente representa a solução daquela equação por esse símbolo que a gente chama de conjunto vazio. Beleza, gente? Então, vamos continuar aqui. Agora, galera, a gente realmente vai adentrar nas resoluções das equações, tá? A gente vai resolver equações de segundo grau, começando pelas equações do tipo b igual a zero, que são equações que têm essa característica, ax ao quadrado menos c igual a zero. Como é que eu faço isso? É muito simples, tá? Essas são as equações mais simples da gente conseguir resolver, que são do segundo grau, beleza? Então, essa equação aqui, como é que a gente faz? Ó, a gente vai resolver bem parecido como a gente resolveria as equações do primeiro grau, ou seja, letra de um lado, número do outro. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Vai ficar x ao quadrado, eu tenho que passar o 9 para o outro lado, não é isso? Esse 9 ele tem que vir para cá, então vai ficar igual. Ó, se aqui eu tinha 0, quando eu passo o 9, eu não vou mais escrever esse 0, eu posso esquecer ele. Passando o 9 fica 9 positivo, beleza? Aqui não tem nenhuma letra do lado do x ao quadrado, então você pensa que terminou. Porém, você tem esse 2 aqui, ó, que é um expoente, é uma potência. Esse 2, gente, quando a gente está trabalhando nas equações, ele vai virar uma operação inversa do outro lado. Ou seja, qual é a operação inversa da potência? É a raiz, tá? Então, esse 2 aqui, ele vai sair daqui de cima do x, ó, ele sai daqui de cima do x, e vira uma raiz quadrada do outro lado.
tá? E eu acrescento aqui esse mais e menos. Por quê? Qual é a raiz quadrada de um número 9? Perdão, qual é o número que quando eu multiplico por ele mesmo vai dar 9? Eu tenho dois. Eu tenho o 3 positivo, né? 3 vezes 3 dá 9. E tenho o 3 negativo, menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Então eu tenho duas soluções para essa raiz aqui. Por isso que a gente coloca esse mais e menos aqui, tá? Então isso significa que a raiz quadrada de 9 é 3. Só que o 3 e o menos 3 ele se enquadra nesse meu estudo aqui, tá? Então a minha solução para essa equação vai ser os dois números, ó, menos 3 e 3. Esse mais e menos aqui a gente está justamente indicando esses dois valores, porque eu tenho o 3 positivo e tenho o 3 negativo, beleza? Vamos ver outro. Ó, de novo, equação do tipo b igual a 0, né? Passo o 4 para o outro lado. Então, x ao quadrado igual a 4. Troca o sinal, né? Lembra-se sempre disso, tá? Que ele era negativo e virou positivo. Então, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada do número 4? 2. Então, a minha solução para essa equação vai ser menos 2 e 2 positivo, tá? A gente representa dentro desse conjunto. Esse aqui agora vai passar o 8 para o outro lado, né? Troca o sinal do 8. E agora eu tiro uma raiz quadrada do 8. Professor, não tem raiz quadrada exata do número 8, é verdade? Aí a gente vai lembrar daquela aula que a gente fez de simplificar raízes. Ou seja, quando eu simplificar esse 8, você vai encontrar o 2 raiz de 2. Então essa é a minha solução para essa equação. Logo, eu tenho que menos 2 raiz de 2 e 2 raiz de 2 é solução para essa equação aqui, beleza? Vamos continuar aqui. Então, galera, eu coloquei mais 3 exemplos aqui desse método, tá? Então vamos lá. Aqui já está um pouco diferente, né? Porque eu tenho esse coeficiente aqui, mas a gente vai resolver como se fosse uma equação do primeiro grau. E no finalzinho a gente faz aquela raiz quadrada. Então vamos lá. 4x ao quadrado. Passo o 16 para o outro lado, né? Troco o sinal do 16, fica positivo. Esse 4 agora, ó, que está aqui, eu vou passar dividindo para o outro lado, né? Então vai ficar x ao quadrado igual a 16 dividido por 4. Quanto é 16 dividido por 4? Dá 4. Aí agora esse 2 aqui, que é o expoente do x, eu vou tirar uma raiz quadrada do outro lado, ó. Mais ou menos raiz quadrada do 4. Ou seja, o x vai dar mais ou menos 2. Solução dessa equação, menos 2 e 2. Beleza, galera? Aqui, ó, mais um exemplo. Então eu tenho 10x ao quadrado, passo 1000 para o outro lado, né? Vai ficar 1000 positivo. Então eu tenho x ao quadrado, divide o 1000 por 10. Aqui eu te dou uma dica, ó. Se eu tenho uma divisão que eu tenho número 0 em cima e 0 embaixo, que está antes da vírgula, né? Que a vírgula está no finalzinho aqui dos dois números, eu posso cortar. Corta esse 0 com esse 0. Então eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado igual a 100. E agora eu tiro uma raiz quadrada, né? Mais ou menos raiz quadrada do 100, ou seja, x deu mais ou menos 10. Solução, menos 10 e 10. Beleza? E aqui o outro exemplo, gente. Eu tenho menos 5x ao quadrado, né? Passo 125, ó. Aqui está um pouco diferente, né? Passei e troco o sinal de 125. Veja que agora eu tenho esse menos 5 aqui. Eu vou passar dividindo para o outro lado. Então vai ficar x ao quadrado igual a menos 125 dividido por menos 5. Beleza? Fazendo essa divisão aqui, gente, o que é que eu vou encontrar? 25. Jogo de sinais, ó. Menos com menos vira mais. Eu não preciso colocar o sinal aqui. E para finalizar, eu tiro uma raiz quadrada, né? Mais ou menos raiz quadrada do 25. Então, x deu mais ou menos 5. Solução, eu tenho aqui menos 5 e 5. Beleza, gente? Então é fácil, né? Essa equação do tipo b igual a 0, ela é a mais simples que tem das equações do segundo grau, tá? Lembrando que o que a gente realmente vai estudar futuramente, que é de extrema importância, são as equações através da fórmula de Bhaskara. Tá? Pela fórmula de Bhaskara, eu consigo resolver qualquer equação do segundo grau, certo? Mas essas equações aqui mais simples, que está faltando um dos coeficientes,
a gente consegue resolver sem a fórmula de Bhaskara, tá? Então por isso que eu estou passando esse método para vocês, porque se vocês encontrarem uma equação de segundo grau que tenha essa característica, você não precisa fazer pela fórmula de Bhaskara, você pode fazer por esse método, tá? Que economiza muito mais tempo. Vamos passar para vocês aqui agora uma pequena observação. Qual a solução dessa equação x² mais 64 igual a zero? Então, você sabe que as minhas equações dessa forma, né, é uma equação do tipo b igual a zero. Como é que eu sei? É só você escrever os coeficientes. Então significa que, se eu for escrever aqui o a, o b e o c, você vai obter. Quem é a? A é o número que está do lado do x², né? A é 1. Quem é b? É o número que está do lado do x. O professor não tem x, então o b é 0. Quem é c? É o número que está solto, então o c é 64. Logo, é uma equação do tipo, ó, b igual a 0. É uma equação incompleta, tá? Como é que eu vou fazer para resolver essa equação? Pelo método que eu passei para vocês agora há pouco. Então eu tenho x² mais 64 igual a 0. Passo 64 para o outro lado, o que é que acontece? x² igual a menos 64, né? Porque eu tinha esse mais, virou menos. E agora eu vou tirar uma raiz quadrada, né? Mais ou menos, raiz de menos 64. Quanto é a raiz quadrada de menos 64? Aí é que tal. Será que eu posso dizer que a raiz quadrada desse cara é 8? Vê só, galera. A gente estudou algumas raízes no capítulo anterior, né? E existem raízes, de acordo com o índice, que elas não têm como resolver ela pelos números reais. Então esse é um caso, tá? Quando a gente tem qualquer raiz em que o índice é par e o seu radicando ele é negativo, a gente não tem como resolver. Então aqui toda raiz quadrada, lógico, o índice dela é par, né? Eu não tenho como resolver uma raiz de número negativo em que o índice é par. Então se eu fizer isso, tá errado, tá? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui tá errado. Então, o que é que eu faço, professor? Aqui, você apenas vai escrever isso aqui, ó. Solução, conjunto vazio. Porque isso aqui não é um número real. Não existe número real em que uma raiz quadrada dele vai dar um outro número real. Beleza? Então, guarde isso na mente de vocês. Por isso que eu falei, cuidado na hora de passar um número para um lado, a questão dos sinais, para você não errar, tá? Então, guarda isso na cabeça de vocês, ó. Não existe raiz quadrada de radicando negativo. Vou até colocar esse vermelho aqui, ó. Negativo. Beleza? Guarda isso para vocês. Ah, professor, mas teve um outro exemplo que o senhor escreveu aí que estava assim, ó, menos 5x² igual a menos 125. Aqui não está negativo, então eu já vou tirar a raiz quadrada e dizer que isso aqui não tem solução. Calma, você só vai tirar a raiz quadrada quando não tiver mais nenhum coeficiente aqui. Então, nesse exemplo que a gente fez, eu passei o menos 5 para o outro lado, né? E veja que pelo jogo de sinais, isso aqui se transformou no número positivo. Menos com esse menos aqui vira um mais. E a gente sabe que tem raiz quadrada de número positivo, mesmo que não seja exata, mas existe, tá? Então, muito cuidado nesse tipo de questão, porque os alunos acabam dando um pequeno deslize porque não fixou isso bem na memória de vocês. Beleza, gente? Então é isso. A aula de hoje é isso daqui. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar comigo, deixar comentários sobre o vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. Vamos embora. Bons estudos. Até a próxima.